Hoje eu converso com o Dr. Luiz Gustavo Trindade. Seja bem-vindo, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Tudo ótimo. A gente vai falar um pouquinho sobre os mitos aí que estão circulando sobre as vacinas contra a Covid-19, principalmente sobre a eficácia da Coronavac, que é o imunizante produzido pelo laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan e está sendo distribuído aqui no Brasil, principalmente aí nos grupos de aplicativo. A gente tem visto muita coisa circulando a ideia de que a vacina chinesa não seria tão segura quanto as outras. Então, eu queria bater um papo com o senhor hoje referente a isso. Ah, ótimo. Que bom. Vamos bater esse papo, sim. Como você bem disse, né, a informação ela vai sendo divulgada e muitas vezes nos grupos de WhatsApp de uma forma errônea. Então, eu estou à disposição de vocês hoje para esclarecer essas dúvidas. Tá certo. O que a gente tem visto bastante, né, até recebido, é que essa vacina, a Coronavac, possivelmente teria alguns efeitos adversos, como, por exemplo, né, até algumas coisas assim bem absurdas, como a inserção de um chip e tudo mais. Então, eu queria mesmo, a grosso modo, dar esses exemplos aqui para pedir para o senhor explicar para a gente, de fato, o que a vacina é segura e que a gente pode tomar sem problema nenhum. Bom, Ana, é importante esclarecer para quem está nos vendo, né, e ouvindo, que as vacinas, para elas chegarem na população em geral, elas passam por fases, né? Que é a fase um, fase 2 e fase 3 da vacina, ou seja, ela vai sendo testada em pequenas populações até chegar na fase 3, tá? Para depois ser distribuída para a população em geral. E, obviamente, são passados por testes tanto de eficácia como de segurança. Se qualquer um desses testes não for aprovado, essa vacina não chega para a gente. Tá? Então, se a Coronavac chegou para a nossa população, é porque realmente é uma vacina segura e eficaz. A Coronavac é uma vacina de vírus vivo atenuado, tá? E esse vírus ele é inoculado no nosso organismo ele cria um sistema de defesa protetivo contra o vírus, obviamente, como um corpo estranho no nosso organismo, qualquer vacina, seja Coronavac, seja para corona, seja para outras vacinas que a gente já usa há anos e anos, a gente está exposto a efeitos colaterais, tá? A grande maioria das vezes, os efeitos são leves. Uma dor local, febre, mialgia, que é dor no corpo, dor de cabeça, e são raros as reações adversas graves à vacina, tá? Então, o grau de segurança é enorme das vacinas. Se não fosse, as vacinas não estariam disponíveis para a gente. Tá? Então, a mensagem que eu gostaria de mandar para a população, tá? É que podem tomar a vacina sim, tá? Ela é segura, assim como as outras vacinas que estão disponíveis no mundo para o coronavírus. Tá certo, e não tem nada de chip. Nada de Eu chip. queria que o senhor explicasse para a gente agora referente às doses da vacina, né? Como cada dose funciona e age. Tá. Todas as vacinas para a Coronavac que estão disponíveis no mundo hoje, elas são doses, são vacinas de duas doses, tá? Existem algumas vacinas em andamento que é dose única, mas todas as que nós temos atualmente são duas doses. A da Coronavac, a gente não tem um estudo final ainda da vacina, tá? Mas a orientação do laboratório são duas doses com intervalos de 30 dias. A gente não sabe exatamente qual a eficácia se a gente tomar apenas uma dose, mas o ideal é que sejam tomadas duas doses conforme preconizado pelo fabricante. Já a vacina de Oxford, que é outra vacina que a gente tem disponível no Brasil, né, esse tempo é um pouco mais longo. É um tempo que o fabricante ele pede até 3 meses da segunda dose. Provavelmente, né, já na primeira dose, a eficácia é muito alta. E na segunda dose, a gente tem um efeito, a gente chama de efeito booster. O que é isso? É como se fosse você potencializa a ação da vacina. É como você reativa o seu sistema imunológico para, se você tiver contato com o vírus, ele responder de uma forma muito mais eficaz. Tá certo. E, doutor Luiz, existem alguns casos de pessoas que elas não podem tomar vacina, como, por exemplo, gestantes? Sim. Bom, a gestante, não é que ela não pode tomar a vacina, não foi testado nesse grupo, tá? Então a decisão é individual da gestante com o médico dela se ela vai tomar ou não a vacina. Existem algumas populações que doenças graves, tá? Que esses pacientes, sim, eles não devem tomar a vacina. Por exemplo, um paciente que acabou de receber um transplante
tá, que ele está com a imunidade baixa, justamente para não haver rejeição desse órgão, esse paciente não deve tomar vacina. Ou alguém, por exemplo, que esteja com a doença aguda ativa, por exemplo, alguém com febre, tá, deve esperar o período febril para tomar vacina. Ou esteja, por exemplo, usando antibiótico por algum motivo, deve esperar o término do antibiótico para usar. A grosso modo, mesmo os pacientes imunossuprimidos, os pacientes com doenças graves, os pacientes idosos, todas essas pessoas, elas devem sim tomar vacina. Tá certo. E só para a gente voltar um pouquinho aqui, já caminhando para o final da nossa entrevista também, sobre os mitos, tem circulado também essas informações, né, de que alguns medicamentos podem prevenir a infecção pela Covid-19, como, por exemplo, a cloroquina e a ivermectina. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esses medicamentos. Ótima pergunta. Bom, desde o início da pandemia, nós médicos somos aprendendo, tivemos a curva de aprendizado em relação a essas medicações, tá? Tanto a cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, são medicações que foram testadas por nós, né, comunidade médica, e infelizmente não mostraram benefício, seja na prevenção ou tratamento do coronavírus. Só que a gente teve uma grande novidade em relação ao início da pandemia, que foi uma medicação chamada dexametasona, que é um corticoide, tá, da família da prednisona, que muita gente usa ou já utilizou, tá? Essa medicação ela não trata o vírus, ela trata a fase inflamatória do vírus. Então, todo o paciente que tem, a gente chama hipoxemia, o que é isso? É quando a oxigenação, né, baixa, esse paciente ele tem indicação de fazer uso da dexametasona. Então, atualmente, é a única medicação efetiva no combate ao coronavírus. Só que a medicação não deve ser usada para todo mundo. Não adianta, se a pessoa tem coronavírus, ela usar nas fases iniciais, na doença leve, ou não adianta usar a dexametasona para prevenção. Isso já foi testado, o mesmo trabalho que mostrou o benefício da dexametasona, mostrou que realmente ela só é efetiva num determinado período da doença. Então, a minha sugestão, né, para todo mundo aqui, né, é comprar o oxímetro. O oxímetro é aquele aparelho de dedo que mede a oxigenação, porque ele é o principal determinante da conduta médica. Se a pessoa tem o COVID e a oxigenação ela está caindo, nosso normal é em torno de 98%, 99%. Se está abaixo disso, tem que procurar auxílio médico, até para avaliar o grau da doença, o estágio da doença e se vai ter indicação de fazer uso da dexametasona ou não.